você tá na internet esses dias, você com certeza já deve ter ouvido falar dessa atriz, a Bella Ramsey. E eu não pensei que eu precisasse falar um pouco sobre isso, mas eu acredito que sim, precisamos falar sobre Bella Ramsey. E aí, como vocês estão? Tudo bacana? Eu sou a Cass e sejam bem-vindos ao Dossiê do Mistério. Se você gosta de conteúdos como os que temos aqui, que fala sobre filmes, séries, documentários, true crime, suspense e mistério, você tá no lugar certo. Então não deixa de se inscrever, deixar aquele like marotésimo, compartilhar para todo mundo e ativar o sininho também para receber sempre notificação quando tiver vídeo novo. E sem mais enrolação, simbora pro vídeo porque o tema é sério. Pois é, rapaz, vou fazer um vídeo bem descontraído porque quero muito falar com vocês sobre o que eu estou vendo e sobre como a sociedade ela é um pouco complicada, né? Desde a primeira temporada de The Last of Us, a Bella Ramsey, que é a atriz que interpreta a Ellie, ela recebeu inúmeras críticas. Só que aí o ponto não são críticas fundamentadas e não são críticas construtivas, digamos assim. São ataques muito pesados e ataques muito pessoais. E isso se intensificou mais ainda com o lançamento agora da segunda temporada de The Last of Us pela HBO Max. E vamos lá, vamos falar aqui. Antes de mais nada, quem acompanha aqui o canal viu que eu fiz vídeos sobre os episódios, sobre cada episódio da nova temporada. E honestamente, a minha opinião ela se mantém a mesma. Porém, entretanto, contudo, todavia, se você observar, eu nunca fiz nenhum tipo de ataque com respeito pessoal a Bella Ramsey. Sempre fui muito clara que ela não me convence como a Ellie. A primeira temporada foi ali, mais ou menos. Foi aceitável, mas nessa segunda temporada, não. Ela não sustenta o protagonismo da Ellie, na minha opinião, e ela não passa a energia que a Ellie tem na segunda temporada. Então, ela, pra mim, ela nunca sustentou a Ellie, na minha opinião. Porém, isso não tem nada a ver com a questão física dela, que é o principal motivo de ataque das pessoas. É com respeito a que ela não se parece fisicamente com a Ellie, que ela não se parece, que ela é feia, que ela ficam fazendo meme com ela com o Marquito e tal. Eu acho isso desnecessário, porque a parte da caracterização do personagem, ela não se baseia 100% na questão física, e sim no que você transparece do personagem, sobre a essência do personagem. Se você passa a essência do personagem, você pode mudar completamente a questão física de um personagem em uma adaptação e ela não ser uma coisa tão absurda, porque o ator ele entregou a essência que constrói aquele personagem. Então esse não é o boom das coisas. Só que o problema é que a internet ela vira uma questão de juiz de todos menos de você mesmo, entende? Então as pessoas elas se acham na liberdade e no direito de criticar e massacrar as pessoas sem nenhum tipo de respaldo, sem nenhum tipo de consciência de saber o quanto aquilo pode prejudicar. Então assim, você vai me falar, tá, Caso, mas você falou muito mal da segunda temporada. E a minha opinião ela se mantém a mesma, porque a minha opinião sobre a segunda temporada não é sobre a pessoa da Bella Ramsey, e sim sobre a personagem, que aí ela não tem nada a ver, porque quem faz o roteiro não é ela. Ela apenas segue indicações do showrunner, que na minha opinião foi uma porcaria o que ele fez. A minha opinião sobre Ellie personagem, vamos aprender a diferenciar o personagem da obra do ator que a interpreta, ok? A minha opinião sobre o personagem da Ellie continua sendo a mesma. Ela foi uma personagem que foi completamente pisoteada pelo roteiro da série. Foi uma personagem que eles tiraram de um patamar deste tamanho e colocaram lá no subsolo de tão mal escrita e mal desenvolvida que foi essa personagem. Quem não jogou os games talvez não entenda a profundidade que a Ellie é como personagem e talvez não entenda todas as camadas que envolvem o desenvolvimento para que ela seja uma personagem tão incrível e tão crível. Eu até entendo isso, mas não tem como uma pessoa que, por mais que não acompanhou o jogo, me falar que a segunda temporada está te contando um arco de vingança da personagem principal, porque não tá. A gente teve em todos os momentos onde a Ellie aparece, ela é completamente ofuscada por personagens coadjuvantes.
completamente ofuscada. A montagem do roteiro foi muito mal feita. Esse ponto é uma coisa, ele é um fato, é fatídico. A personagem da Ellie na segunda temporada foi muito mal escrito, muito mal desenvolvido. E eu acredito que é por isso que eles tiveram que colocar algumas coisas a mais para poder ver se dava um up na própria personagem, para ver se a Bella Ramsey conseguia entregar um pouquinho mais, que na minha opinião ainda faltou um pouco, sabe? Eu acho que eles forçaram muito a barra na questão dela chorando e tudo isso para mostrar que ela sabe entregar, como eu falei no meu vídeo anterior, sobre a cena dela com a Mel, onde a Mel basicamente fala pra ela fazer uma cesárea, sabe? Assim, aquela cena pra mim, ela foi completamente desnecessária, porque você não precisava daquela construção pra mostrar e fazer com que a Bella Ramsey atuasse e mostrasse o impacto que aquilo fez. Porque eu vou te falar, a cena do game, quando a Ellie descobre que a Mel tá grávida, ela é fantástica. E você vai dizer, mas é uma montagem de computação. Mano, mas a montagem de computação ali está sendo feita em cima de um ator interpretando. Então a Ashley Johnson, ela interpretou muito bem e ela deu uma vida excepcional a Ellie para uma captura de imagem. Aquela sensação que a gente tem, eu vou procurar aqui e vou botar para vocês, dá uma olhada. Não. Ellie! Calma. Ei. Desculpa. Tá tudo bem. Vambora. Vamos. Aquela sensação que ela tem de quando ela vê que a Mel tá grávida e que para ali e aquela parte onde fica tudo silencioso na cabeça dela e só os barulhos de fundo, como se ela tivesse com uma coisa tampando o ouvido, e você vê que naquele momento as expressões dela são expressões de que vai iniciar uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, porque ela sabe o que ela tá vendo ali, sabe? Ela entende o que ela acabou de fazer. E na série eles botaram que a Ellie matou a Mel sem querer. E não foi sem querer. Aí eles pegam a parte que a Ellie encontra a Nora, feito. A parte onde ela confronta a Nora foi fantástico, mas a parte do pós-Nora, que é tão importante quanto, eles simplesmente tiraram toda a emoção e o peso daquele ato que a personagem cometeu. A própria Bella Ramsey não entrega isso. Você acompanha a jornada da Ellie, você vai vendo que vai tendo pontos no desenvolvimento dela que vai moldando o caráter e a personalidade dela. E a gente não vê essa construção na série. Que pra mim, outra parte que tiraram completamente foi a parte do episódio 6, onde eles trazem todos os flashbacks de uma vez toda e a forma como ela descobre que o Joel tava mentindo. Tipo, na verdade, não é nem que ela descobre, ela fica putaça com ele por uma suspeita, porque ela olha pra ele e ela vê que a feição dele é muito semelhante com a feição que ele fez quando ele falou pra ela, que ela perguntou, sabe? Ela ficou um tempão puta com ele porque ele mentiu sobre o Eugene em uma situação que era necessária e era a melhor opção. E ali você, tipo, ela ficou puta com ele por uma dúvida. Eu achei a cena do Eugene bacana, mas pra mim ela não era justificativa pra que se desenvolvesse todo o confronto entre a Ellie e o Joel que a gente tem no game. É muito mais crível e é muito mais intenso e pesado ela descobrir realmente a verdade e confrontar ele. E você vê que ela fica um tempo ali tentando digerir todo aquele processo. E na série não, simplesmente ela descobre no mesmo dia, que é lá depois do ano novo, onde ela vai conversar com ele na varanda, ele conta tudo ali pra ela, ela simplesmente aceita tudo, ou seja, ela ficou um tempão remoendo e chateada porque ele mentiu com respeito ao Eugene, mas aceitou de boa quando ele despejou toda a verdade. Aí, pra mim, você tá vendo como não faz sentido? Foi toda a construção da personagem que tornou
ela ruim. E que eu acho que essa construção fez com que a Bella Ramsey não entregasse talvez todo o potencial de atriz que ela tem. E eu vejo também que aí a internet ela se tornou uma coisa meio polarizada. Ou você tem que odiar ela, ou você também tem que amar e defender. Não, se ela como atriz, ela faz uma interpretação que me convence que é boa, show. Eu amei ela em Game of Thrones. Eu achei que ela arrasou. E na primeira temporada, como ela, eu achei também que ela foi bem. Mas na segunda temporada, não, eu não achei que ela foi essa atriz que interpretou tudo, não achei que ela entregou tudo. Em parte, talvez, por uma maturidade que talvez ela ainda não tenha para interpretar determinadas cenas. E às vezes a gente tem que entender que um bom ator não significa que ele vai ser bom para todos os papéis. E tudo bem. Talvez ela não fosse a atriz ideal para interpretar ela, principalmente na segunda temporada. Mas o showrunner e a equipe quis permanecer nisso. Eu não vejo nenhum problema deles terem feito essa mudança. Essa mudança de personagem com salto temporal foi feita em Game of Thrones e ninguém reclamou. E, tipo, é entendível que se mude. Porque você entende que talvez aquela atriz que interpretou ela mais nova não seja uma boa escolha para interpretar aquele personagem quando ela é mais velha. Entende? Então, assim, o mundo The Last of Us é um mundo completamente vivendo numa destruição total. Então, os personagens ali, eles não geram e não levam aquela essência da infância, aquela inocência, e não leva. Aí, ao mesmo tempo onde você tem um momento onde eles colocaram o personagem de uma terapeuta, de uma psicóloga lá, falando que a Ellie é manipuladora, que a Ellie é mentirosa, tal como o Joe, você tem por um contraponto onde ela não é assim. Então, assim, se torna contraditório as coisas que se dizem. Então, eu só não entendo por que as pessoas elas não sabem diferenciar sobre uma crítica no geral, sobre uma crítica embasada, pra ficar atacando, seja lá quem for, entende? Isso é um saco, velho. Deixa a menina em paz. Tipo, na época que saiu o filme da Marvel, né, Capitã Marvel, a atriz que interpreta, né, a Capitã Marvel, ela é muito sem carisma. Completamente sem carisma. Mas não justifica os ataques sobre ela. Da mesma forma, se a gente pega a atriz, que é Rachel, alguma coisa que eu não lembro, esta daqui, que interpretou a Branca de Neve, né, no live action agora da Disney, que na minha opinião foi uma porcaria, e ela como Branca de Neve foi horrível, é uma coisa. E ela também é outra que é completamente sem carisma, é uma atriz extremamente arrogante, e a gente vê que a Bella Ramsey, ela não é assim. Quando você assiste entrevistas com ela, ela é uma pessoa muito carismática, é uma pessoa muito amável. Pelo menos isso nota-se. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você falar que a personagem que ela interpretou foi uma personagem ruim e mal escrita, é algo. Agora você atacar diretamente, pessoalmente, a atriz que não tem nada a ver. Nada. Ela não tem culpa. Ela foi mal dirigida, isso é fato também. Ah, mas é porque... Não, gente, é fato, ela foi mal dirigida. Se a gente pegar a questão física, a Dina, a Isabelle Merced, que interpreta a Dina, ela não tem nada de semelhança física com a Dina do game. Porém, ela foi um pouco mais bem escrita. E é isso que me indigna, porque eles deram uma ênfase na construção de um personagem completamente coadjuvante, mas que tem a sua importância para o crescimento da personagem principal, e simplesmente cagaram a personagem principal. Onde tem inúmeros momentos que, quando a Dina está presente, ela rouba a cena completamente. Obviamente que a atriz, ela é sensacional, ela interpreta muito bem, porém eu tive a sensação de que eles acabaram tirando a Ellie do protagonismo, e quem entrou no protagonismo foi a Dina, porque eles escreveram um personagem tão ruim que você tinha que ter algo que sustentasse. Fica difícil de defender, sabe? Mas isso não justifica que você tem que ficar atacando a menina à torta e à direita, entende? Então para, mano. Se tu gostou da série, fantástico, você venceu, parabéns. Eu não gostei. Eu achei que a série ela terminou com um saldo negativo, e uma das piores coisas, um dos piores pontos, foi o desenvolvimento da personagem, da Ellie. Aí outras pessoas, por outro lado, falam, mas vocês falam muito da Ellie, eu não tô vendo ninguém falando da Abby, só porque a Abby, a atriz que interpreta a Abby, cumpre um padrão da sociedade. O ponto não é esse. A minha crítica com respeito à atriz da Abby também tem. Eu acho que eles tiraram uma parte muito principal da caracterização da personagem da Abby. Porque a questão da Abby ser forte é uma justificativa muito grande no game. Ela fica tão forte, tão musculosa daquele jeito, porque ela fica cega por vingança. E ela sabe, se a gente pega os flashbacks da Abby, ela era
o corpinho dela era igual o da atriz que interpreta ela, mirradinha, pequenininha e tudo. Só que ela sabe que ela, naquele físico, não tem condições de enfrentar um Joel ou quem estiver com ele. Então o que é que ela faz? Ela fica literalmente obcecada em ser muito, muito, muito forte para conseguir dar de cara com ele. E essa parte da construção da Abby é muito essencial. E eles tiraram. Não sei como é que vai ser. Por outro lado, eles também tinham meio que fazer isso, porque se a gente for colocar o confronto de uma Abby, como diz no game, cavalona contra a Ellie que a gente tem no game, sabe? Não vai. No game, por mais que elas sejam bem diferentes no sentido para combate, mas a Ellie, ela tem a sua malemolência ali. A Ellie é extremamente furtiva, ela é extremamente rápida, só que na série ela não é nada disso. Ela é mó tonta, ela é mó lerdona, ela é mó abestalhada. Então, não tem. Você pega a Abby bem forte. Só que aí também eles tiraram essa caracterização e eu quero ver o que é que eles vão fazer. Porque quando a gente tem no último episódio, a parte lá que o Isaac praticamente põe a Abby em cima de um pedestal, a própria capitã dele, tipo, questiona. Porque ela tem que ter uma coisa muito... Ela tem que ter uma coisa muito, mas tipo, muito boa que faça ela ser isso tudo. Porque, tipo assim, na moral, ela não parece muito um soldado. E ele fala, ele descaracteriza, tipo, ele se desfaz até da própria Mel, sabe? Uma Mel a gente tem muitos, sendo que a Mel é a médica. E no apocalipse zumbi, você ter um médico é muito importante. E a Abby é colocada lá em cima, então eu quero saber o porquê que ela é tão foda e tão apreciada pelo Isaac. Ela tem que ter um ponto ali muito bom que justifique isso. Que eu também não sei se a série vai justificar. Ou se eles simplesmente só jogaram aquilo por jogar, como eles fizeram inúmeras coisas. Mas isso é tema para outro vídeo. Nada justifica esse ataque todo absurdo que está tendo em cima da atriz, da Bella Ramsey. Acho que é desnecessário e eu acho que as pessoas, elas estão vivendo num universo tão tóxico, tão sem autopreservação, sem empatia pelo próximo, que tudo vira motivo de cancelamento, tudo vira motivo de você simplesmente querer destruir a imagem de outra pessoa e... Mano, desnecessário. Enfim, é isso, rapaz. Eu espero que vocês tenham gostado das análises que eu venho trazendo, um pouquinho sobre a série. Lógico que os vídeos sobre a série, eles têm um teor mais ali de brincadeira, um teor um pouco mais ácido. Então eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês. Eu quero muito saber o que vocês pensam, o que vocês acham sobre esse conteúdo. Eu quero saber o que vocês acham sobre a série, o que vocês acharam. Quero saber se vocês jogaram o game, se vocês... só assistiram a série, o que é que vocês acharam e o que vocês esperam, hein, pra próxima temporada. É isso, meu muito obrigado por me acompanhar até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço do meu lugar do mundo e tchau!